Vamos aqui, então, para o ponto onde paramos, no sentido das possibilidades de respostas do réu. Gente, a primeira possibilidade que eu vou dizer que o réu tem, como forma de resposta no pedido de falência, é pedir recuperação judicial. É o que chamamos de recuperação judicial incidental. Prestem atenção no movimento que está acontecendo aqui nesse caso. Alguém pediu a falência de uma empresa e ela, como forma de resposta, vem e pede recuperação. Ela se chama de incidental porque ela está incidente ao processo de falência. Ô, professor, isso é possível? É, senão não estava aqui. O que jamais vai ser possível é, depois de decretada a falência de uma empresa, ela pedir recuperação. Mas, nesse caso, ainda é só uma inicial, é só uma forma, como se fosse uma forma de resposta. O mais comum é que a empresa simplesmente apresente contestação. Aqui, processo civil puro, o autor levanta os fatos argumentativos do seu direito, o réu, os fatos distintivos, modificativos do direito do autor. Só que, gente, já dissemos a você que, assim, quase nunca a sentença é de improcedência do pedido de falência. Quase sempre a sentença é de procedência do pedido de falência. Então, muitas vezes ele levanta a contestação só para não se manter revel, mas, na verdade, não adianta muita coisa. E com a decretação da sentença, os danosos efeitos da falência, dentre vários que já falamos. Por isso, o parágrafo único desse artigo 98, ele traz uma possibilidade que eu poderia traduzi-la assim, num bom e claro português, de boas intenções o inferno está cheio. Porque o parágrafo único, ele traz uma ideia, mas de muito pouca aplicabilidade prática. O que está no parágrafo único, eu vou colocar aqui como a terceira hipótese, é a realização do chamado depósito elisivo, que é o depósito no sentido de obstar, de elidir a falência. Aproveitando o gancho, eu queria te mostrar o seguinte. A gente tem aqui no curso, só o curso de súmulas, que é um curso bem legal e tudo mais, mas a gente sempre fala das mais importantes, está lá no final. As súmulas referentes a essa parte aqui do direito empresarial, gente, muitas dessas súmulas são súmulas anteriores a essa Lei 11.101, são súmulas com base na lei anterior, mas que, por óbvio, foram recepcionadas por essa lei. E quando vocês forem fazer a leitura dela, na verdade, elas só mais estão explicitando aquilo que já está no artigo. Então, não tem muito aqui o que a gente dizer. Por exemplo, essa 29. No pagamento em juízo para você elidir a falência, serão devidos correção monetária, juros e honorários de advogado. Hoje em dia, isso já é o que está na própria lei. Vê só como é esse depósito elisivo que a gente tem aqui. Alguém pediu a falência de uma empresa. Aí, o que é que ela faz? Deixa eu voltar para cá. Aí, o que é que ela faz? No prazo da contestação, ela deposita o que estão dizendo que ela deve, tá? O total do crédito. Acrescido ainda esse valor de correção monetária, juros e honorários de advogado. Nesse caso, a falência não vai ser decretada e, caso seja julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordena um levantamento do valor pelo autor, por partes. Primeiro, só cabe depósito elisivo em insolvência real e insolvência baseada em execução frustrada. Não cabe depósito elisivo pela prática de atos de falência. Por isso que eu disse a você que o legislador tem, sim, em mente que a prática de ato de falência é a coisa mais grave que se faz em termos de falência. Qual é a ideia aqui? É simplesmente alguém pede a falência de uma empresa, de fato ela estava devendo, tinha motivo para ela ser decretada falida, ela vai e deposita o valor em juízo. Deposita o principal, com os acessórios e tudo mais. Aí o juiz vai dizer, realmente, o direito do credor ele era bom. O direito do credor tem razão de ser. Mas o dinheiro não já está depositado em juízo? Então o credor levanta o dinheiro, vai embora feliz e satisfeito da vida e a empresa continua como se nada tivesse acontecido. Essa é a ideia no sentido de elidir a falência. Mas, professora, por que você disse que aqui vigora bem o sentido de que de boas intenções o inferno está cheio? Gente, se a empresa pudesse depositar o principal, correção, juros, honorários e tudo mais, ninguém estava pedindo a falência dela, né? Essa é a verdade. Mas, enfim, em termos de prova, nós temos essas três possibilidades. Gente, agora a gente vai chegar aqui, a gente vai deixar a falência, tá? Agora a gente já pega na mão de recuperação, quer dizer, vai deixar a falência depois disso, mas disso a gente já entra totalmente em recuperação. A gente vai entrar, primeiro que eu fechei aqui, deixa eu só... Coloquei aqui, fechei o arquivo sem querer, mas já voltou. A gente vai entrar aqui no ponto primordial sobre a nossa Lei 11.101.
Aconteça o que acontecer, qualquer prova que você for fazer, se cair, leia 11.101, você tem que decorar esses 2 artigos que eu vou te dizer aqui agora. Mas, professor, é tanta coisa para a gente memorizar, eu sei. Né? Eu sei disso muito bem. Aquela coisa quando você começou a fazer o curso de Direito, que alguém disse assim, ei, tem que decorar o que está aí nesse livrinho, né? Chegou o momento agora, quando você vai fazer seu concurso. Não sei se você já se ateve para isso. Mas, gente, você tem que decorar, tá? A pergunta mais feita em prova de concurso sobre a Lei 11.101 são esses danados desses artigos 84 e 83. Se você não quiser acreditar em mim, acredite, né? Porque eu mentiria para você. Mas se você não quiser acreditar em mim, pegue um desses sites de realização de prova de concurso e coloque lá, falência e recuperação, que vocês vão ver que os campeões de audiência são esses 2 artigos aqui. Eu já tentei muito criar algum tipo de processo mnemônico. Sabe aquele professor bem criativo que a gente tinha lá, na minha época era 2º grau, de química, que nos fez aquela maldade da gente decorar a familiar da tabela periódica, mas não tinha umas musiquinhas, umas frasezinhas. Já tentei fazer isso, mas criatividade não é muito meu forte. Se você conseguir, até mande para mim. Mas eu vou te dizer aqui, a gente vai falar em termos de profundidade o que se faz necessário, mas a gente vai falar, sobretudo, como você decorar. Primeiro falência, depois recuperação judicial e depois recuperação extrajudicial. Primeira coisa é dizer que a ordem dos artigos ela está trocada. Em primeiro lugar, são pagos os créditos do artigo 84. Vou até me sentar aqui, me organizar para a gente desenhar aqui bastante. Então, me acompanhe e vai desenhando comigo, porque o desenho que eu vou fazer, depois você não vai conseguir, se você tirar foto, não vai ter sentido. Em primeiro lugar, são pagos os créditos chamados de extraconcursais. Os créditos que aqui estão, a ser seguida essa ordem, são créditos que surgiram após a decretação da falência. E aconteça o que for, você não pode esquecer dessa palavra. Os créditos que estão no artigo 83 são créditos que vão aparecer, que serão pagos em segundo lugar, são créditos ditos concursais e são créditos de antes da falência. Então, aqui, em primeiro lugar, é isso. Vamos começar. Quem recebe em primeiro lugar é o administrador judicial. Você ia querer ser administrador judicial se não fosse para receber aqui em primeiro lugar? Como também, quem recebe em primeiro lugar é o credor trabalhista e o credor acidentário. Mas aí, preste atenção agora que eu vou mudar de slide. O credor trabalhista e o credor acidentário estão em primeiro lugar na primeira lista, mas eles também estão na segunda lista. Como é que eu vou saber a hora que eles receberão na primeira lista? Porque aqui, gente, na segunda lista, eles estão em primeiro lugar, mas já é sexto, né? Porque você teve primeiro que passar por essa lista. Então, como é que você sabe? A palavrinha de ordem. Lembra que a gente disse que a empresa pode continuar funcionando provisoriamente depois da falência? Você ia querer trabalhar numa empresa dessa, falida, quebrada, acabada, se você não tivesse certeza que você ia receber na frente de todo mundo? Pronto. Então, em primeiro lugar, estão os credores trabalhistas ou acidentários que tenham prestado serviços depois da decretação da falência. Consequentemente, eles estão na segunda lista quando eles trabalharam antes da decretação da falência. Aqui não há limite de valor dos acidentários e trabalhistas, porque vai ser pouca coisa. Depois vem quantias fornecidas à massa pelos credores. E no inciso 3º e no inciso 4º, de cada um eu vou dizer o mais importante, eu tenho custas de processo. No inciso 4º eu também tenho custas. Mas qual é a diferença? Porque eu tenho 2 incisos tratando de custas. Pelo seguinte, no inciso 3º eu tenho despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição dos seus produtos, bem como custos do processo de falência. E no inciso 4º, gente, eu tenho custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida. Quer dizer, em bom e claro português. No inciso 3º, eu tenho custas deste processo aqui, que é um processo caríssimo no sentido de custas. Cada edital que sai desse processo é caríssimo. No inciso 4º, eu tenho custas judiciais de outros processos que a empresa, porventura, tenha perdido. No inciso 5º, eu tenho obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a RJ, nos termos do artigo 67,
ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem do artigo 83. Aqui, de novo, eu tenho os créditos tributários nesta lista e eu tenho os créditos tributários na segunda lista. Eles estarão na segunda lista quando forem diante da falência. Eles estarão nesta primeira lista, olha de novo a palavrinha de ordem, quando eles foram devidos após a decretação da falência. Se a empresa continuou funcionando de maneira provisória, então o que foi que aconteceu aqui? Ela ainda continuou gerando tributos. Concordam comigo? Então aqui está exaurida a lista dos credores extraconcursais. Gente, nas recuperações, o processo de pagamento dos credores é outro, né? Mas a nomenclatura dos credores, ela se repete completamente na lei por inteiro. Em relação à lista dos credores concursais, eu vou só apagar o que está aqui, só para ficar visualmente melhor aqui. Em relação à lista dos credores concursais, em primeiro lugar, eu tenho credor trabalhista até 150 salários mínimos e credor acidentário. O credor acidentário não tem limite para ele receber em primeiro lugar. Afinal de contas, o camarada está desempregado, está acidentado e você ainda quer colocar limite para ele. Onde é que vão tentar te pegar numa prova? Vão colocar limite ao crédito acidentário. Crédito acidentário não tem limite. O que tem limite é o crédito trabalhista de 150 salários. Professor, e se minha empresa me dever 200 salários, eu não vou receber não? Na prática não vai não, mas em teoria, você recebe 150 salários aqui e o que ultrapassar vai ser crédito quirografário. Por isso que na prática você não vai receber não. Aí depois eu tenho, quem é que lhe concede crédito exigindo um bem como garantia? Banco, né? Então eu tenho um credor com garantia real. Em terceiro lugar, eu tenho um crédito tributário, eu tenho a fazenda pública. Das dívidas que a empresa tenha com a fazenda pública, dos tributos, também irá haver uma ordem, né? Primeiro os federais, depois os estaduais, depois os municipais. Gente, só contando uma coisa a vocês, assim, a título de curiosidade, os bastidores dessa lei aqui, uma das coisas, já havia uma pressão, até do Fundo Monetário Internacional e tudo mais. Do Brasil tem uma nova lei de falência. A lei já era muito arcaica. E um dos principais pontos de dissonância em relação a essa lei, que mais levou tempo para que ela fosse aprovada, foi que no Congresso Nacional rolou aqui por debaixo dos panos toda essa disputa. A Fazenda queria estar no segundo lugar, os bancos queriam estar em segundo lugar. Depois, crédito com privilégio especial e crédito com privilégio geral. Então, vem aqui comigo para eu te mostrar o seguinte. No inciso 4º, eu tenho pessoas que têm privilégio. No inciso 5º, eu também tenho pessoas que têm privilégio. No entanto, quem tem... Deixa eu pegar aqui. Cadê? Canetinha. No entanto, quem tem privilégio especial vem antes do que quem tem privilégio geral. Professora, me diga aí para eu anotar aqui no meu caderno o que são credores com privilégio especial e credores com privilégio geral. Gente, eu não tenho o que te dizer. Mas não é porque eu não tenho, é porque não existe uma definição. Simplesmente o legislador abre 4 alíneas para dizer o que são credores com privilégio especial e abre 3 alíneas para dizer o que são credores com privilégio geral. Mas aqui é meramente uma previsão do legislador. Eu não tenho como te definir. Professora, então, assim, nesse caso, você acha que seria necessário memorizar as alíneas? Acho. A gente tem prova que vai perguntar quais são os credores com privilégio especial. Por exemplo, na linha D, credor de pequena empresa. Em sexto lugar, estão os créditos quirografários. Se você estudou há muitos anos, né, e está voltando agora para estudar, para fazer o seu concurso e tudo mais, antigamente a gente dizia assim, credor quirografário é o último a receber, porque, de fato, na lei de falência anterior, a lista se acabava aqui. Agora, a lista ela foi mais adiante. Lá em Civil 1, a gente se depara, quando o aluno se depara pela primeira vez com essa expressão, em fraude contra credores. Né? A ação pauliana pode ser promovida pelo credor quirografário. E você ali para explicar, o menino que está começando a estudar o que é credor quirografário, é das coisas mais difíceis que tem. Credor quirografário, gente, é o credor sem garantia. E aí, de uma maneira assim, bem simples para dizer a vocês, sabe quem é o credor quirografário? É o resto. É o credor por exclusão.
é aquele que não está nos demais incisos deste artigo. Sobrou, não tem onde classificá-lo, coloco como crédito quirografário. Nem todo processo de falência, nem todo processo de recuperação, você vai ter todas essas categorias de credores. Mas uma coisa você pode afirmar. Toda vez nesses processos, a categoria com maior número de credores é a categoria de crédito quirografário, porque aqui é o resto. E aí vem, por exemplo, né, título de crédito e por aí vai. Em sétimo lugar, nós temos multas, em geral, que a empresa tenha levado. Em oitavo lugar, eu tenho um credor subordinado, que vai ser aquele previsto em lei ou em contrato. Até hoje a gente não tem essa lei. E a gente tem um crédito de sócio e administrador sem vínculo empregatício. Deixa eu te explicar isso daqui, que isso daqui não é muito fácil de entender sozinho. Se eu sou administradora de uma limitada, e sou empregada, eu recebo em que lugar? No primeiro lugar, né? Crédito trabalhista, concordam? Mas se eu sou administradora e não sou empregada, sou sócia. Se a gente aqui tem uma sociedade, imaginemos que tivéssemos, e além disso eu fosse administradora, eu não tinha que receber meu prolabore e pronto. Esse é o crédito subordinado. Não sei se vocês viram, eu não vi, mas não sei se vocês viram em algum lugar os créditos decorrentes, os créditos devidos de honorários advocatícios. Alguém leu aí? Eu não li, não. Se você leu, você está lendo demais. Tá na hora de parar um pouquinho para descansar. Gente, simplesmente esqueceram os créditos de honorários de advogado. Afinal de contas, num processo belezinha desse, não sei se você já viu, é um processo que dá medo até de você avistar. Eu sei que hoje em dia é quase tudo PJE, mas é um processo imenso. Quem advoga para isso, advoga por amor à causa. Porque demora tanto para receber mesmo que nem vai receber. Não, gente. Claro que o STJ precisou se manifestar onde estão os honorários de advogado. Se levou muito tempo, porque havia duas correntes, tá? Tentaram classificarmos ali quase no final da lista, mas eu não vou nem falar para não confundir a cabeça de vocês. Atualmente, a ideia, né, aquela ideia que prevalece no STJ, já uma pacificação entre suas turmas, é que os créditos de honorários de advogado devem ser equiparados aos créditos trabalhistas. Embora, tecnicamente, dificilmente a gente é empregado, né? A gente normalmente é profissional liberal, prestador de serviços, mas a verba da nossa natureza é alimentícia. Você advoga para quê? Porque é bonito? É muito bonito, mas você advoga porque você precisa daquilo, é o seu trabalho. Daí porque, para efeito de prova, vocês podem enquadrá-lo ao crédito decorrente da legislação do trabalho. Gente, acho que já falamos demais sobre falência. Como eu já tinha dito, a gente já começou a falar também de recuperação. Mas aproveitando esses dois quadros, eu quero, para facilitar a vida de vocês, mostrar como vocês devem decorar. Desses créditos que estão aqui, como eu disse, na recuperação você não tem uma ordem assim de pagamento, mas o nome dos credores são os mesmos. E aí eu quero aproveitar que eu estou com a mão na massa para mostrar a vocês quais são os créditos que não estão sujeitos à recuperação judicial. Então, em primeiro lugar, eu vou pegar aqui de vermelho e vou mostrar a você quem não está sujeito à recuperação judicial. Primeiro, alguns créditos bancários. Desta lista aqui, quem é que não está sujeito? Alguns. Percebam que eu passei uma linha tracejada. Alguns créditos bancários estão sujeitos, alguns não estão. Professora, como é que eu vou saber? Você vai pegar o artigo 49, no parágrafo 3º, e vai ler. Por exemplo, tratando-se de credor titular, de propriedade fiduciária, arrendamento mercantil e por aí vai, eles não estão sujeitos à recuperação judicial. São as chamadas travas bancárias. Em termos de TCC, esse é até um tema que os alunos gostam muito de falar. Então, alguns créditos bancários previstos aqui no parágrafo 3º não estão sujeitos à recuperação judicial. E segundo o artigo 57, após a juntada aos autos do plano aprovado pela Assembleia de Credores, a gente vai falar disso, no decorrido do prazo do artigo 55, sem objeção, o devedor vai apresentar a certidão negativa de débito tributário. Então, deixa eu voltar para cá. Quem também não está sujeito à recuperação judicial é a Fazenda Pública. Aquilo que eu disse a vocês, vejam que absurdo. Todo mundo faz um pouquinho de esforço aqui nessa lei. Seja na recuperação, na falência, todo mundo faz. Mas só quem não quer abrir mão, gente, é o governo. O pobre do empregado pode estar aí com crédito. Às vezes você tem uma cidade aqui perto aqui de Recife, que teve uma grande empresa lá que faliu.
E qual foi o problema da falência daquela empresa? Naquela cidade, uma cidade pequena, de poucos habitantes, ou todo mundo trabalhava naquela empresa, ou todo mundo trabalhava em torno daquela empresa, seja vendendo alimentos, seja tudo era em torno daquela empresa. Então, no fim das contas, a falência de uma empresa dessa quebra o fornecedor dela e por aí vai. Mas todo mundo pode abrir mão um pouquinho, só quem não pode é a fazenda. Esse daqui, essa previsão que a gente acabou de ver do artigo 57, foi o artigo que mais críticas sofreu pós a nossa lei atual. Que mais crítica sofre. Por isso que eu disse a vocês, e não era brincadeira, indúbio pró Fazenda Pública. Tudo aqui vai ser ruim para todo mundo, menos para a Fazenda Pública. Só que aqui, gente, você tem que ter muito cuidado. Se você for fazer uma prova que seja objetiva, você vai colocar a previsão do artigo 57. Né? O fisco não entra nessa negociação. Mas o STJ disse não, opa, não é assim não. E nesse sentido, veio a mesma previsão do enunciado 55 do Conselho de Justiça Federal, dizendo: o parcelamento do crédito tributário na RJ, ele é um direito do contribuinte. Ele não é uma faculdade da Fazenda Pública. E enquanto não for editada a lei específica, não é cabível a aplicação do disposto no artigo 57. Pronto. Esse é o entendimento do STJ, que está também nesse enunciado de número 55. Enquanto você não tiver lei regulamentando, significa que a empresa ela tenha direito, pelo menos, a estar em parcelamento de débito tributário. Né, gente? É muito abuso por parte da Fazenda Pública. Deixa eu fazer uma observação. Deixa eu apagar aqui. Esse artigo 49 é um artigo muito mal feito e ele pode lhe atrapalhar em alguma prova. Então, tenha muito cuidado com ele. Ele diz assim: estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, vencidos ou vincendos. Só que, na verdade, não é todo. O parágrafo 3º exclui, o artigo 57 exclui. É o tipo de resposta que, se fosse você na sua prova, cortariam a sua resposta. Não é todo, é a maioria deles. Mas eu já vi provas, por exemplo, de bancas que cobram a dicção literal do artigo, a dicção literal é essa. Mas você saiba que não são todos, saiba como interpretá-lo. E, em relação à extrajudicial, em relação àquele quadro, ela não se aplica segundo o artigo 161, parágrafo 1º. Vem para cá. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar aqui, de roxo, para dizer quem não está sujeito, neste quadro, à recuperação extrajudicial. Logo, quando eu digo nesse quadro, eu estou incluindo o slide anterior, o slide posterior também, né? Os outros incisos. Quem não está sujeito à recuperação extrajudicial? Oh, que surpresa! Mais uma vez, a Fazenda Pública. Mas observadas as mesmas regras que dissemos para a judicial. Oh, que surpresa! Quem também não está sujeito são alguns créditos bancários. Só que aqui eu tenho uma diferença. Na REST, não estarão sujeitos à recuperação extrajudicial os créditos trabalhistas e acidentários. Por quê, gente? Por isso que eu disse a você, né? Eu quero lhe mostrar assim, para memorizar como fica mais fácil. Porque a recuperação extrajudicial pode ser que ela nunca bata as portas do judiciário. Consequentemente, se ela nunca bater as portas do judiciário, quem é que vai resguardar os direitos trabalhistas, acidentários? Por isso que eles estão na judicial. A judicial se desenrola toda no judiciário, mas a extrajudicial, ela pode ou não ser levada ao crivo do judiciário. Então, de alguma maneira, espero que eu tenha te ajudado aí na memorização, mas faz essa memorização assim. Não sei se você já observou aqui, mas quando a gente acabar o dia de hoje, mas basicamente todas as nossas aulas foram assim. Quando a gente acabar o dia de hoje, né, a gente vai ter visto praticamente um semestre inteiro seu de faculdade, coisa pouca, né, um papinho aqui, tranquilo, a gente vai terminando o assunto. O artigo 47, ele define o que é recuperação judicial, mas a gente também pode pegá-lo para definir o que é recuperação extrajudicial. Gente, botem uma coisa na cabeça. Pelo menos em tese, pelo menos numa prova subjetiva que vocês venham a fazer, quando essa lei ela foi promulgada, foi no sentido da preservação da empresa. A lei, o princípio que regeu a mens legis foi o princípio da preservação da empresa. Quer dizer, a empresa deve-se tentar recuperá-la a todo custo, desde que seja possível.
A falência ela só deve ser decretada em último caso, né? O último motivo, a última coisa é a falência, mas na prática não é bem assim, não. Mas para efeito de prova, um dos princípios mais importantes da mens legis aqui foi o princípio da preservação da empresa. E nesse conceito nós temos o seguinte: a recuperação judicial ela tem objetivo. Qual é o seu objetivo? Viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor. Em outras palavras, quando a empresa ela pede recuperação, ela não está dizendo que ela está bem, não. Ela não está dizendo que ela não está devendo, não. É aquele ditado popular, sabe? Devo, não nego. Mas deixa eu pagar como eu puder, deixa eu dizer, só que o ditado é devo, não nego, pago quando puder, né? Não, deixa eu dizer como é que eu posso pagar. Eu quero pagar, mas deixa eu dizer isso. Então, a recuperação é isso. É você mostrar ao juiz, no caso da judicial, você mostrar aos seus credores que, de fato, sua situação ela está ruim. Mas é possível você viabilizar a superação daquela situação de crise econômico-financeira. A partir de então, ela é dotada de finalidades. Quais são as finalidades? Manter a fonte produtora, o emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Gente, em resumo, a falência é uma coisa que não interessa a ninguém. A falência não é boa para ninguém. O camarada vai ficar sem emprego. O poder público vai ter mais gente na fila precisando de saúde pública porque não tem dinheiro. Você vai ter ali uma falta para o próprio fisco e tudo mais. No artigo 99, eu disse que não dava para a gente ler todo, né? Mas aí vocês vão lendo aos poucos. Uma das coisas que tem lá da sentença de falência é que o juiz manda intimar tanto ao Ministério Público quanto às fazendas públicas em todas as suas esferas. Porque, nesse caso dessa empresa que eu falei aqui, do interior de Pernambuco, a fazenda municipal ali, pronto, danou-se. A empresa que sustentava o município era aquela, e todas ao redor. Então, por isso que as fazendas elas também vão ser intimadas por carta da situação em relação à falência. Para quê, gente? O que é que se quer promover com a recuperação judicial? Se quer promover a função social da empresa e o estímulo à atividade econômica. Gente, eu disse a vocês que o direito empresarial é o ramo do direito interesseiro. O que se objetiva aqui é o lucro. Isso aqui é inegável e a gente vai continuar dizendo isso. Mas, cada vez mais, fica mais forte a noção de função social da empresa. Aquela mesma função social que, a princípio, o texto constitucional a trouxe para o direito de propriedade. Depois, o Código Civil a trouxe para os contratos. Hoje em dia, já tem vários artigos bem interessantes sobre isso, falando da função social da empresa. A pessoa que tem uma empresa busca, sobretudo, a obtenção de lucro, mas ela tem uma função social a ser desempenhada. Por isso, a falência deve ser a última coisa a ser realmente decretada. Mas, para que a empresa tenha direito à recuperação, vou falar primeiro da recuperação judicial. Para que a empresa tenha direito à recuperação judicial, ela tem que demonstrar concomitantemente aqui esses requisitos que aqui estão. E que você tem que dar um jeito de decorá-los. Primeiro, no momento do pedido, ela tem que estar registrada há mais de 2 anos. Esse é o primeiro requisito. Vê como um brasileiro é, mas isso sai da cabeça do advogado, viu? Essa é a verdade. Na lei anterior, para se pedir concordata, a empresa também precisava estar registrada, mas não tinha prazo mínimo. Aí a empresa passava 20 anos funcionando, nunca tinha se registrado, mas na hora de pedir concordata, corria, se registrava e pedia concordata amanhã. Então a lei disse que não. Ela tem que estar registrada e tem que estar registrada há pelo menos 2 anos. E não sou eu, gente, exercer atividade de empresa, não. Renato, o que interessa é, eu estou tentando recuperar um salão de beleza, é o salão de beleza que precisa estar registrado há pelo menos 2 anos. Não interessa se eu tenho um restaurante, não interessa se eu tenho uma loja de sapato. É aquela empresa que eu estou tentando recuperar. Sobre isso, a gente teve uma decisão do STJ bem recente em relação a empresas integrantes do mesmo grupo econômico, dessa comprovação dos 2 anos. O STJ, ele deixa bem claro agora que quando elas forem integrantes do mesmo grupo econômico, cada uma, quando for pedido recuperação judicial, deve demonstrar a ocorrência desse requisito individualmente. Então, esse é o primeiro requisito. São 2 requisitos temporais, esse aqui e esses que estão no inciso 2º e 3º, que é o chamado prazo de carência de 5 anos. Professora, por que são 2 incisos e é o mesmo prazo?
Porque isso daqui era diferente, gente. Antigamente, se fosse pequena empresa, o prazo de carência era outro tempo. Aí, em 2014, o inciso terceiro ele foi modificado e ficaram 2 incisos com o mesmo prazo. Mas não vou nem te dizer para você não confundir. Então, quer dizer, se eu obtive concessão de recuperação judicial para minha empresa hoje, eu só posso pedir uma outra daqui a 5 anos. Porque senão, meu filho, eu não me recuperei, eu não recuperei minha empresa, eu estou fazendo daquilo meu modo de vida. Se eu pedir recuperação judicial hoje, daqui a 2 anos de novo, daqui a 3 anos de novo, eu não recuperei minha empresa. Além disso, eu não posso ter sido condenada ou não ter como administrador, sócio controlador, pessoa condenada por crime desta lei. Lembra que eu falei dos crimes falimentares? A pessoa pode ter cometido o crime mais horrendo que for. Eu sou lá, eu cometi latrocínio, um homicídio, o que foi, sou empresária. Não tem nenhum problema para ter o deferimento da recuperação. O que eu não posso ter cometido são os crimes previstos nesta lei, que são aqueles que estão no final da lei. Eu vou dar um intervalo aqui, fica faltando um requisito, você aproveita e vai dar pelo menos uma vistinha aí nesses crimes para que você saiba que eles existem. Então, daqui a pouco a gente volta com o 4º e último requisito da recuperação judicial.